Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adnor Carlos Pinto Neto e nesse vídeo agora eu vou apresentar algumas observações realizadas durante o meu estágio na Escola Municipal Professor Olívio Martins da Silva, com a turma do Jardim 2, tá? Formada por 6 crianças, é bem pequenininha, com idade de 4 a 5 anos no período vespertino, tá? O objetivo desse vídeo é refletir sobre algumas práticas observadas durante o estágio e relacioná-las com os conceitos estudados na disciplina, como cuidar e educar, certo? Mediação docente, intencionalidade pedagógica, eu quase não lembrei essa palavra, e a importância do espaço educativo, quanto isso é importante para a criança, quanto isso é necessário para formar a educação dessa criança, certo? E aí, nessa primeira foto aqui, mostra uma atividade voltada para coordenação motora fina, certo? Onde as crianças, todas elas, né, realizaram uma atividade de alinhativo, certo? Que exigia concentração, atenção, coordenação dos movimentos, porque não era só fazer de qualquer forma, tinha que ter uma forma certa de fazer. O que mais me chamou a atenção, aliás, no dia, foi a forma como a atividade foi planejada para que as crianças, todas elas, aprendessem fazendo. Não fosse um negócio assim que dava para falar e elas só vissem um videozinho e aprendia. Não, elas tinham que fazer para aprender, entendeu? E aí, nesse momento, percebemos a intencionalidade pedagógica do professor, que organiza várias situações capazes de estimular o desenvolvimento infantil de forma significativa. Então, o professor precisa programar, precisa se doar para que essas atividades sejam feitas e valam alguma coisa. Já nessa segunda imagem, aparece o cantinho da leitura. Esse espaço foi organizado para que as crianças tivessem contato constante com os livros, pudessem ter um lugar onde chegar, certo? Mais do que um simples local. Opa, passou sozinho. Mais do que um simples local da sala. Ele funcionava como um ambiente de aprendizagem, certo? Um ambiente que o pessoal chegasse ali, sabia que aquilo ali era um cantinho de leitura, alguma coisa que despertava a imaginação, a curiosidade e o interesse pela leitura. Então, nessa foto mostra bem como o espaço também educa e influencia diretamente o desenvolvimento das crianças, entendeu? Fazendo que a curiosidade traga esse fala assim, vou ler, entendeu? Já nessa terceira fotografia, apresenta a chamada leitura de garrafa. Achei essa atividade muito interessante no dia, até porque transforma a leitura em algo divertido e diferente, algo que a criança não está acostumada, algo que vai buscar a curiosidade dela, entendeu? E a proposta mostra que aprender pode acontecer de maneira leve e prazerosa. Não é alguma coisa que tem que ser rígida, tem que ser sudigadora, entendeu? Então aqui podemos observar a ludicidade sendo utilizada como estratégia pedagógica para aproximar as crianças da leitura, para chamar essas crianças. Já nessa quarta foto, vemos a confecção dos ovos de Páscoa. Esse momento envolveu a interação de todo mundo, cooperação de todo mundo também, certo? E a participação das crianças, de todo mundo. Não só das crianças, dos professores, de todo mundo que estava ali e tudo mais. De quem estava ali para ajudar e toda a turma necessária durante a atividade, certo? Então, além dessa atividade, desenvolver habilidades e a proposta também fortaleceu vínculos e demonstrou que cuidar e educar são ações que acontecem juntas na educação infantil. São, como é que eu vou dizer? Elas andam de mão dada, entendeu? Mãos dadas, né? Já nessa quinta imagem, registra o cartaz
registra um cartaz produzido, certo? Durante a Semana da Água, e foi uma atividade coletiva, certo? Que incentivou a participação das crianças e a reflexão sobre a importância da preservação da água. Então, nesse momento aí, que a gente juntou e tudo mais, fica evidente a mediação docente, a nossa mediação, já que o professor orientava as discussões e ajudava as crianças a construírem novos conhecimentos a partir de suas experiências, a partir do que elas já tinham vivido, a partir dos seus conhecimentos do mundo. Já na sexta fotografia, observamos uma atividade de pintura, certo? Nesse caso, a arte permitiu, certo, que as crianças apresentassem sentimentos, ideias, criatividade e várias outras coisas. Além disso, foi possível perceber como a brincadeira e a exploração fazem parte do processo de aprendizagem, que nessa fase da vida é muito importante, certo? A atividade, então, reforçou a importância de respeitar as diferentes formas de expressão da infância, que não é todas iguais. Cada uma age de uma forma e cada uma evolui de uma forma. Já na sétima foto, mostramos uma atividade chamada Batata da Leitura. A proposta tornou o aprendizado mais atrativo, certo? E despertou o interesse das crianças pela leitura. Mais uma vez aí, como a gente já tinha percebido antes, percebemos a presença da ludicidade, certo? Como forma de chamar atenção, na intencionalidade de chamar a atenção pedagógica, trazer a atenção do aluno para a gente, utilizando recursos básicos, recursos criativos, para estimular o desenvolvimento e fazer a criança pensar, desenvolver a linguagem e tudo isso. E por fim, certo? Essa última imagem registra a entrega dos ovos de Páscoa, certo? A gente, todo mundo junto, entregando. E esse momento foi marcado pela alegria das crianças, pelo acolhimento, pelo fortalecimento entre as crianças, os professores, a comunidade escolar e todo mundo, certo? E a cena, assim, que me marcou bastante, demonstrou, tipo assim, muita emoção, na verdade, foram algumas crianças que nunca tinham tido acesso àquilo, que nunca tinham chegado a ter ovo de Páscoa até, entendeu? Alguma coisa muito séria e me marcou bastante, tá? Então a cena demonstrou que marcou muito, foi desse jeito, então criou relação muito afetiva entre o professor, entre o aluno, uma sensação de cuidado, de sentimento, de pertencimento, coisa espetacular. Então, de maneira geral, certo? Todas as atividades observadas, no caso, nos permitiu compreender a criança como protagonista do processo educativo, tá? A criança como auge, como alvo do processo. Então, em diferente momento dessas atividades, do nosso estágio, foi possível perceber a valorização das brincadeiras, das interações e das participações ativa das crianças em todo um conhecimento, certo? E essas observações que a gente fez dialogam com ideias de Crazy e de Kaenter, que defendem uma educação infantil baseada nas experiências e nas interações do respeito à infância. Também se relacionam com direitos e outra coisa protagonista das aprendizagens. E além disso, certo? As atividades observáveis atendem ao que propõe a famosa LDB, né? Que ao favorecer o desenvolvimento integral da criança e seus aspectos físicos, sociais, emocionais e cognitivos. Rapaz, isso eu agora eu puxei longe, hein? Então, essa experiência também reforçou contribuições de Pimenta e Lima, certo? Ao mostrar a importância do estágio, mostrar o quanto isso é importante, certo? O momento de aproximação entre a teoria e a prática. Não é só o que a gente aprendeu. As coisas não funcionam totalmente como está no livro. A prática, às vezes,
nos leva a pensar mais, nos leva a pensar mais longe, nos leva a buscar novos métodos, novas brincadeiras, novas atividades e tudo mais. E para concluir, certo? Posso dizer que o meu estágio foi uma experiência muito importante para minha formação, certo? Minhas observações mostraram que a educação infantil vai muito além do cuidado básico, vai muito além de só passar informações, certo? Ela, no caso, você precisa planejar, você precisa mediar, você precisa de afeto, você precisa de brincadeira, você precisa de experiências significativas que contribuem para o desenvolvimento integral, certo? De todo momento da criança. Como eu tenho mania de falar em sala de aula, se você está fazendo pedagogia, certo? E pensa em dar aula, mas odeia criança, para que você está no lugar errado, tá? Para que você não está fazendo o que é certo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima.